Eu fiquei morta por 17 minutos e 56 segundos no corredor de um hospital público no interior do Paraná. E do outro lado, Jesus me revelou uma verdade sobre o divórcio que nenhum pastor jamais teve coragem de pregar. Uma verdade que a igreja conhece, mas prefere esconder. Uma verdade que, se as mulheres cristãs soubessem, mudariam a vida de milhões de lares pelo mundo inteiro. Você já parou para pensar por que tantas mulheres crentes, mulheres fiéis, mulheres que oram, que jejuam, que servem na igreja com dedicação total, vivem presas em casamentos que sufocam a alma? Por que aceitam caladas o que nenhum ser humano deveria aceitar? Por que sentem culpa só de pensar em sair de um relacionamento que já morreu há anos? Pois é, essa verdade responde tudo isso. E ela mudou a minha vida para sempre. Meu nome é Valdete, tenho 55 anos e antes de qualquer coisa, preciso te fazer um pedido. Fica comigo até o final. Pode ser? Porque olha, se você já passou 20 anos ou mais tentando sozinha segurar um casamento que o outro lado largou há muito tempo, se já engoliu choro na frente dos filhos para não preocupar ninguém, se já ouviu de um pastor que você precisa aguentar porque Deus não aceita separação, então talvez essa história mude alguma coisa dentro de você hoje. Não vim aqui para atacar igreja nenhuma, nem para apontar dedo para ninguém. Vim contar o que aconteceu comigo, algo tão forte, tão real, que até agora meu corpo inteiro arrepia quando eu lembro. Naquele corredor de hospital, meu coração parou. E o que eu vivi depois disso destruiu por completo tudo o que eu achava que sabia sobre Deus, sobre casamento e sobre essa tal obrigação de sofrer calada que enfiaram na cabeça de tantas mulheres que amam o Senhor. Nasci e cresci em Quedas do Iguaçu, uma cidade pequena no interior do Paraná, daquelas onde todo mundo se conhece e a vida da gente é assunto de vizinho. Minha mãe era professora da escola dominical. Meu pai era obreiro fiel, daqueles que não faltavam um culto nem com febre. Cresci dentro da igreja, sentada nos bancos de madeira desde que eu era menina, ouvindo que mulher de Deus tem que ser mansa, paciente, submissa, que o casamento é sagrado e que separação é a pior coisa que uma cristã pode fazer, que Deus odeia o divórcio e ponto final. E eu acreditei. Acreditei com cada pedaço do meu coração. Desde pequena, meu sonho era ser professora. Eu amava estudar, amava ler, amava a ideia de estar diante de uma sala de aula ensinando crianças. Fiz magistério, me dediquei, era uma das melhores alunas da turma. Quando completei 24 anos, surgiu uma vaga para dar aula em uma escola municipal em Laranjeiras do Sul. Era a oportunidade que eu esperava, mas a vida tomou outro rumo. Conheci Osvaldo na igreja quando eu tinha 25 anos. Ele tinha se mudado de Pato Branco para trabalhar no comércio da cidade. Era um homem sério, falava bonito, carregava a Bíblia debaixo do braço e sempre tinha um versículo na ponta da língua. Os irmãos da congregação diziam que ele era um homem temente a Deus. Minha mãe ficou encantada. Meu pai aprovou na hora. O pastor Norberto, que liderava nossa igreja há mais de 20 anos, abençoou o namoro e disse que era coisa de Deus. Namoramos por 2 anos. Osvaldo era atencioso, educado, presente. Falava sobre construir uma família sólida nos caminhos do Senhor. Eu acreditei que Deus havia preparado aquele homem para mim, que era a resposta de todas as minhas orações. Casei com 27 anos, em uma cerimônia simples na igreja, com a comunidade inteira presente. Estava feliz. Achava que minha vida finalmente estava completa. O primeiro sinal veio antes mesmo de completarmos 1 ano de casados. Osvaldo não gostou quando eu comentei sobre aceitar a vaga de professora que tinha aparecido de novo em uma escola do município vizinho. Ele me olhou com uma seriedade que eu não conhecia e disse que mulher casada cuida da casa, que lugar de esposa cristã é ao lado do marido e não correndo atrás de emprego. Eu fiquei sem reação. Tentei argumentar, disse que sempre sonhei com aquilo, que podia conciliar. Mas ele fechou a cara e encerrou o assunto dizendo que a Bíblia ensina que o homem é o cabeça do lar e que eu deveria confiar na liderança dele. E eu obedeci. Larguei meu sonho naquele dia como quem larga um objeto no chão
e finge que não era importante. Disse para mim mesma que Osvaldo sabia o que era melhor, que eu estava sendo uma boa esposa, que Deus ia abençoar minha obediência. Com o tempo, o controle de Osvaldo foi aumentando de uma forma que eu nem percebia. Ele decidia o que eu vestia para ir ao culto. Escolhia com quem eu podia conversar depois do serviço. Não gostava que eu visitasse minhas amigas sem ele saber. Quando eu opinava sobre qualquer decisão da casa, ele me cortava e dizia que o homem decide e a mulher apoia. Simples assim. Eu tentava conversar, tentava explicar que casamento é parceria. Mas ele sempre tinha um versículo pronto para me calar. Sempre uma passagem bíblica que justificava por que eu deveria aceitar, obedecer e ficar quieta. E o pior é que as palavras vinham embrulhadas em tom de quem está ensinando, não de quem está controlando. Então eu duvidava de mim mesma. Será que sou eu que estou errada? Será que estou sendo rebelde? Será que uma boa esposa cristã não deveria simplesmente aceitar? Os filhos vieram. Primeiro Mateus, depois Rebeca. E por um tempo, a maternidade preencheu o vazio. Eu me dedicava àquelas crianças com tudo que eu tinha. Mas a presença dos filhos não mudou Osvaldo. Na verdade, ele ficou mais exigente. A casa tinha que estar impecável, a comida na mesa na hora certa. As crianças não podiam fazer barulho quando ele chegava do trabalho. E se alguma coisa saía do lugar, a culpa era sempre minha. Sempre. Eu não apanhava. Preciso dizer isso para que fique claro. Osvaldo nunca levantou a mão para mim. Mas existem formas de machucar uma pessoa que não deixam marca no corpo. As palavras dele cortavam. O silêncio dele punia. O jeito que ele me olhava quando eu fazia algo que não agradava, aquele olhar de desaprovação gelada, doía mais do que qualquer tapa. Eu fui murchando aos poucos, como uma planta que alguém esquece de regar. Por fora, continuava sorrindo na igreja, cantando no grupo de senhoras, organizando eventos. Por dentro, estava seca, completamente seca. Quando completei 15 anos de casada, tomei coragem pela primeira vez e procurei o pastor Norberto. Sentei na sala dele, com as mãos tremendo, e contei tudo. Falei sobre o controle, sobre as proibições, sobre como eu me sentia apagada dentro do meu próprio casamento. Falei que tinha pensado em separação. O pastor me ouviu com paciência, balançou a cabeça e depois disse com aquela voz mansa de quem tem certeza do que fala: Irmã Valdete, o casamento é uma aliança diante de Deus. O Senhor odeia o divórcio, está em Malaquias. A senhora precisa orar mais, jejuar mais, ser mais paciente. Deus vai tocar o coração do irmão Osvaldo. Não desista. Saí daquela sala mais pesada do que entrei, porque agora, além da dor do casamento, eu carregava a culpa de ter pensado em sair. O pastor tinha falado: Deus odeia o divórcio. Se eu me separasse, estaria pecando, estaria desobedecendo, estaria condenada. Voltei para casa naquele dia e fiz o que sempre fazia. Engoli o choro, lavei o rosto e preparei o jantar. Osvaldo chegou do trabalho, sentou na mesa sem dizer uma palavra e comeu em silêncio. As crianças conversavam entre si e eu fingia que estava tudo bem. Era assim todos os dias. Um teatro silencioso, onde cada um fazia seu papel e ninguém falava sobre o que realmente acontecia dentro daquelas paredes. Os anos foram passando e eu fui me acostumando com a dor do jeito que a gente se acostuma com um sapato apertado. Não é que para de doer, a gente é que para de reclamar. Osvaldo continuava o mesmo. Controlador, frio, sempre com a Bíblia na mão para justificar cada decisão que tomava sozinho. E eu continuava sendo a esposa fiel que todo mundo na igreja admirava. A irmã Valdete é um exemplo, diziam. Tão dedicada, tão paciente, tão submissa. Se eles soubessem o preço que eu pagava por essa admiração. Minha mãe, quando eu tentava desabafar, repetia as mesmas palavras do pastor. Filha, casamento é assim mesmo. Homem é difícil, você precisa ter paciência. Olha, eu e seu pai também não foi fácil, mas aguentei e Deus abençoou. Minha irmã mais velha dizia a mesma coisa. Minhas amigas da igreja diziam a mesma coisa.
Todo mundo repetia o mesmo discurso como se fosse uma verdade absoluta que ninguém tinha o direito de questionar. Casamento é para sempre. Deus odeia o divórcio. Aguenta que Deus vai mudar. E se não mudar, aguenta assim mesmo, porque o sofrimento te santifica. Eu queria gritar. Queria perguntar para cada uma daquelas pessoas se Deus realmente ficava feliz me vendo definhar. Se o mesmo Deus que diziam ser amor aprovava aquilo que eu estava vivendo. Mas eu não gritava. Engolia, sempre engolia, porque mulher cristã forte não reclama. Mulher cristã forte aguenta. Mateus e Rebeca foram crescendo e começaram a perceber as coisas. Crianças não são cegas, adolescentes menos ainda. Mateus, com seus 15 anos, já olhava para o pai com um silêncio que dizia tudo. Rebeca, com 13, uma vez me perguntou baixinho no corredor por que o pai nunca conversava comigo direito. Eu inventei uma desculpa qualquer e mudei de assunto. Mas aquela pergunta ficou ardendo dentro de mim por semanas, porque se minha filha de 13 anos conseguia enxergar que algo estava errado, por que eu continuava fingindo que estava tudo certo? Foi quando completei 25 anos de casada que alguma coisa dentro de mim começou a rachar de vez. Não foi um momento específico, não foi uma briga, não foi uma palavra. Foi o cansaço acumulado de quase 3 décadas vivendo pela metade. Eu olhava para a minha vida e não reconhecia nada do que eu tinha sonhado. Não era professora, não tinha amizades verdadeiras porque Osvaldo afastou todas, não tinha liberdade para decidir nem o que fazer com meu próprio cabelo. Eu existia para cuidar da casa, dos filhos e para sentar ao lado dele no banco da igreja todo domingo como prova de que nosso casamento era abençoado. Um dia, sozinha na cozinha, enquanto lavava a louça do almoço, eu falei em voz alta sem perceber. Senhor, eu não aguento mais. Foi só isso. 6 palavras, mas saíram com um peso de 25 anos. E naquele instante eu soube que precisava tomar uma decisão. Ou eu fazia alguma coisa, ou aquela vida ia me consumir por completo. Procurei o pastor Norberto mais uma vez. Dessa vez fui direta. Falei que queria a separação. Que tinha tentado tudo, orado tudo, suportado tudo, e que não via mais futuro naquele casamento. O pastor me olhou com uma expressão que misturava pena e reprovação. Irmã Valdete, a senhora sabe o que a palavra diz. Separação é pecado. A senhora quer carregar isso diante de Deus? Pense nos seus filhos. Pense no testemunho da senhora na igreja. O inimigo quer destruir sua família e a senhora está deixando. Saí daquela conversa destruída. Não pela resposta, porque no fundo eu já sabia o que ele diria, mas pelo peso que aquelas palavras colocavam sobre mim. Como se eu fosse a culpada. Como se 25 anos de controle, de frieza, de anulação não significassem nada. Como se o único pecado possível naquela história fosse eu querer parar de sofrer. Falei com minha mãe sobre a separação. Ela chorou e me pediu para não fazer aquilo com a família. Falei com minha irmã. Ela disse que eu ia me arrepender e que nenhum homem ia querer uma mulher separada com 2 filhos. Falei com uma amiga da igreja que eu confiava. Ela me disse que ia orar por mim porque claramente eu estava sob ataque espiritual. Ninguém, nenhuma pessoa sequer, me perguntou como eu estava. Ninguém perguntou o que eu sentia. Ninguém quis saber da minha dor. Todos só se preocupavam com o casamento, com a aparência, com o que a igreja ia pensar. Eu, a pessoa, não importava. O que importava era a instituição. O que importava era manter tudo no lugar, mesmo que dentro de mim tudo estivesse despedaçado. Então, eu fiz o que toda mulher cristã exausta faz. Desisti de lutar. Aceitei que aquela seria minha vida até o fim. Voltei para a rotina, voltei para o silêncio, voltei para o teatro de todo dia. Cozinhar, limpar, servir, sorrir na igreja e chorar escondida no banheiro quando ninguém estava olhando. Era uma sexta-feira de agosto quando aconteceu. A igreja ia ter uma reunião especial de oração na nossa casa naquela noite. Osvaldo tinha saído para o trabalho e os meninos estavam na escola.
Eu estava sozinha, limpando a casa inteira para receber os irmãos. Queria que tudo estivesse perfeito, como sempre. Porque a irmã Valdete não podia falhar, não é mesmo? Subi em uma escada de alumínio para limpar a janela da sala que ficava bem no alto. Era uma escada velha que já tinha bambado outras vezes, mas eu nunca dei importância. Estava esticando o braço para alcançar o canto do vidro quando senti a escada deslizar. Tudo aconteceu em 1 segundo. Meu corpo foi para trás. Minhas mãos tentaram segurar em alguma coisa, mas não havia nada. Caí de costas no chão de cerâmica e minha cabeça bateu com uma força que eu nunca vou esquecer. O barulho foi seco, oco, como se o mundo inteiro tivesse rachado junto. Depois veio uma dor tão forte que minha visão ficou branca. Tentei me levantar, mas meu corpo não obedecia. Fiquei ali no chão da sala, sozinha, com a cabeça latejando, sentindo um líquido quente escorrendo pela nuca. O último pensamento que tive antes de tudo escurecer foi que eu nem tinha terminado de limpar a janela. Depois, escuridão completa. Uma vizinha que veio pedir açúcar me encontrou desmaiada no chão com sangue na cabeça. Chamou o resgate e fui levada às pressas para o hospital municipal. No caminho, meu estado piorou. Quando cheguei ao hospital, enquanto a equipe médica tentava me estabilizar, meu coração parou. Os monitores apitaram, os médicos correram, começaram a reanimação. 17 minutos e 56 segundos. Foi esse o tempo que eu fiquei clinicamente morta naquela maca de hospital. Quase 18 minutos sem batimento cardíaco. Os médicos depois me disseram que foi o caso mais longo de ressuscitação bem-sucedida que aquele hospital já teve. Chamaram de milagre. E talvez tenha sido mesmo. Mas o que aconteceu durante aqueles quase 18 minutos foi algo que nenhum médico consegue explicar e que mudou completamente tudo que eu acreditava. A primeira coisa que senti foi o silêncio. Não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio, como se o próprio ar estivesse carregado de presença. A dor na cabeça tinha desaparecido. O peso no corpo tinha sumido. Eu me sentia leve de um jeito que não sentia desde que era criança, quando corria pelos campos de quedas do Iguaçu sem preocupação nenhuma no coração. Percebi que estava flutuando acima do meu próprio corpo. Vi a maca, vi os médicos trabalhando, vi uma enfermeira fazendo compressões no meu peito, vi o monitor com a linha reta. Era estranho me ver daquele jeito, deitada ali, pálida, com o curativo na cabeça manchado de sangue. Mas eu não sentia medo. Pela primeira vez em muitos anos, eu não sentia absolutamente nenhum medo. Depois comecei a me mover. Não caminhava, não voava. Simplesmente era levada para algum lugar que eu não conseguia enxergar direito. Uma luz começou a surgir na minha frente. Não era uma luz que ofuscava, era uma luz que acolhia. Conforme eu me aproximava, a luz foi ganhando forma. E ali, diante de mim, estava Jesus. Não era o Jesus das gravuras da escola dominical, não era o Jesus distante dos sermões. Era real, vivo, com olhos que pareciam conhecer cada segundo da minha existência. Cada lágrima que engoli, cada grito que sufoquei, cada noite que passei acordada, olhando o teto pedindo forças para aguentar mais um dia. Ele me olhou e sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem finalmente reencontra alguém que ama muito e que estava perdida. Valdete, ele disse meu nome. E quando aquela voz tocou minha alma, eu desmoronei. Chorei como não chorava há anos. Chorei sem vergonha, sem medo de ser julgada, sem precisar esconder. E ele apenas ficou ali, esperando, com uma paciência que só o amor verdadeiro tem. Quando minhas lágrimas acalmaram, ele disse: Eu trouxe você aqui porque preciso te mostrar uma verdade. Uma verdade que muitos dos meus servos conhecem, mas não têm coragem de pregar. Uma verdade que libertaria milhões das minhas filhas se elas soubessem. Meu coração acelerou. Jesus me levou para um lugar que eu não sei descrever com palavras humanas. Era como um campo imenso, com flores que brilhavam, com cores que não existem aqui na terra. Ele se sentou ao meu lado, do jeito que um pai se senta perto da filha, para contar algo importante e começou a falar. Valdete,
Durante quase 30 anos você viveu acreditando que permanecer naquele casamento era a minha vontade para a sua vida, que sair seria pecado, que eu nunca te perdoaria se você escolhesse se separar. Ele fez uma pausa e me olhou com uma seriedade cheia de ternura. Mas isso não é verdade, nunca foi. Quando ele disse aquilo, senti como se alguma coisa dentro do meu peito estivesse se rompendo. Correntes que eu nem sabia que carregava estavam sendo partidas uma por uma. Ele continuou: Vou te mostrar o que a minha palavra realmente diz e que a religião escondeu de você por medo, por tradição ou por ignorância. Imagens começaram a aparecer ao nosso redor, como se o próprio ar se transformasse em cenas vivas. Vi um pergaminho antigo e as palavras do profeta Malaquias apareceram. Jesus apontou para elas e disse: Quando o profeta escreveu que eu odeio o divórcio, ele estava falando para os homens que traíam suas esposas, que abandonavam a aliança para ir atrás de mulheres estrangeiras. Era uma repreensão aos maridos infiéis, não uma sentença de prisão para as esposas que sofrem. Pegaram essa passagem e transformaram em uma corrente para prender mulheres como você. Mas o contexto é claro para quem quer enxergar. As imagens mudaram. Vi Jesus numa estrada poeirenta, cercado de fariseus que o questionavam sobre casamento. Reconheci a cena. Era o relato de Mateus, capítulo 19. Eles me testaram, disse Jesus. Queriam me fazer escolher entre rigidez e permissividade. Mas o que eu respondi é claro. Eu reconheci que existe ruptura legítima. Eu mesmo disse que há situações em que a separação é permitida. Isso está escrito, está na minha palavra. Mas muitos pregadores passam por cima dessa parte como se ela não existisse. Novas imagens surgiram. Vi o apóstolo Paulo escrevendo uma carta, as palavras aparecendo no ar como fogo suave. Jesus falou. Paulo ensinou que quando um cônjuge abandona o outro, a parte que foi abandonada não está mais presa. Não está escravizada àquela aliança. Ele disse com voz firme: E abandono não é só sair de casa, Valdete. Abandono é estar presente de corpo e ausente de alma. Abandono é usar o meu nome para controlar, para diminuir, para apagar a luz de outra pessoa. Osvaldo não saiu de casa, mas ele abandonou você há muitos anos. Aquelas palavras caíram sobre mim como chuva em terra rachada. Eu tremia. Jesus continuou: A verdade que escondem é simples. Eu não criei o casamento para ser uma instituição acima das pessoas. Eu criei o casamento para servir as pessoas. Quando o casamento adoece e se transforma em instrumento de dor, ele deixa de ser o que eu projetei. E ninguém é obrigado a permanecer dentro de algo que já morreu só porque tem medo do meu julgamento. Eu não julgo quem escolhe viver. Eu julgo quem destrói a vida do outro e usa o meu nome para fazer isso. Vi então cenas que me fizeram chorar novamente. Mulheres em igrejas ao redor do mundo, sentadas nos bancos com sorriso no rosto e desespero na alma. Mulheres que ouviam todo domingo que precisavam aguentar, que precisavam ser mais submissas, que precisavam orar mais. Mulheres que tinham medo de Deus ao invés de se sentirem amadas por Ele. Jesus me olhou com uma tristeza profunda. Veja o que fizeram com as minhas filhas. Transformaram o meu evangelho de liberdade em religião de medo. Transformaram a minha graça em lei. Ensinaram que eu amo mais a estrutura do que a pessoa. Mas eu sou o mesmo que curou no sábado, quebrando a regra religiosa para salvar uma vida. Eu sempre vou escolher a pessoa acima da instituição. Sempre. Ele se virou para mim e segurou minhas mãos. Valdete, a verdade é que você tem permissão para escolher vida. A verdade é que eu te amo do mesmo jeito se você ficar ou se você sair. A verdade é que seu valor não depende de um casamento, depende de quem você é para mim. E você é minha filha. Nada muda isso. Nada. Senti a luz começando a me envolver novamente. Sabia que estava voltando. Jesus disse uma última coisa antes que tudo ficasse branco. Volte diferente. Volte sabendo a verdade. E viva. Finalmente viva. Abri os olhos na maca do hospital. A luz do teto era forte demais. Meu corpo doía inteiro. Tinha tubos no meu braço, máquinas apitando, gente ao redor.
Virei a cabeça devagar e vi Mateus e Rebeca sentados nas cadeiras ao lado da maca. Meu filho segurava a mão da irmã. Os dois tinham os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Quando Mateus percebeu que eu tinha aberto os olhos, ele se levantou de um salto e segurou minha mão. Mãe, graças a Deus. A senhora voltou. Rebeca veio logo atrás, chorando, encostando o rosto no meu braço. Achei que a senhora tinha ido embora, mãe. Achei que tinha te perdido. Olhei para os dois e naquele momento soube que a primeira coisa que Jesus tinha me dito era verdade. Eu estava voltando diferente. Osvaldo não estava no hospital. Soube depois que foi avisado, mas disse que ia terminar o expediente antes de ir. Até naquele momento, ele não mudou. E dessa vez, aquilo não me destruiu. Apenas confirmou o que eu já sabia. 3 semanas depois de receber alta, sentei com Mateus e Rebeca na mesa da cozinha e contei tudo. Contei sobre a experiência, sobre o que Jesus me mostrou, sobre a verdade que eu havia recebido, e disse que ia pedir a separação. Mateus me olhou firme e disse: Mãe, eu só quero ver a senhora feliz. A senhora merece isso. Rebeca segurou minha mão e completou: Eu já pedi a Deus faz tempo para a senhora ter coragem. Chorei abraçada com os dois. Não de tristeza, de alívio. Pedi a separação. Osvaldo reagiu com frieza, como sempre. A igreja murmurou, como eu sabia que faria. Algumas pessoas me apoiaram em silêncio, outras me julgaram em voz alta. O pastor Norberto disse que estava decepcionado. Minha mãe chorou por semanas, mas pela primeira vez na vida, eu estava em paz, porque eu sabia a verdade, e a verdade me libertou. 6 meses depois da separação, uma vaga para professora apareceu em uma escola municipal em Guarapuava. O mesmo sonho que Osvaldo me obrigou a abandonar quase 30 anos atrás. Me inscrevi com as mãos tremendo, fiz a seleção e passei. Quando recebi a notícia, caí de joelhos no chão da sala e agradeci a Deus chorando. Não porque Ele tinha me dado um emprego, mas porque Ele tinha me devolvido a mim mesma. Hoje moro em Guarapuava com meus filhos. Dou aula para crianças do 4º ano em uma escola simples, dessas com muro descascado e chão de cimento. Mas quando eu entro naquela sala e vejo aqueles rostinhos me olhando, esperando aprender alguma coisa, eu sei que estou exatamente onde deveria estar. Estou viva, estou inteira, estou livre. Se você está ouvindo essa história e se enxerga nela, eu preciso te dizer uma coisa. A verdade que a igreja esconde sobre o divórcio não é que Deus aprova a separação. A verdade é que Deus aprova você. Ele aprova a sua vida, a sua dignidade, a sua paz. Ele não criou o casamento para ser sepultura de ninguém. Ele criou para ser jardim. E se o seu virou sepultura, você não precisa ficar enterrada ali para provar que ama a Deus. Porque Deus não mede seu amor pela sua capacidade de sofrer. Ele mede pelo seu coração. E se o seu coração ainda busca o dele, mesmo depois de tudo, então, filha, você nunca esteve longe. Nunca.